Grande Cariri. E a partir da próxima segunda-feira você vai poder ouvir a voz do homem da notícia, Antônio Vicelmo, aqui na programação da Sons 1 FM em 106,5. E nós fizemos o convite para que o Vicelmo viesse ao Jornal Grande Cariri para falar um pouco mais do seu novo jornal, que vai ser a Hora da Notícia, né? A partir das 6 da manhã, na próxima segunda-feira. Vicelmo, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Grande Cariri. Pois é, boa tarde, e o prazer é meu. A emoção também muito grande, né, por esse momento de transição que a gente vai passando. Vicelmo, acredito que você nunca ficou tanto tempo fora do ar, né? Pouco mais de um mês já, né? Só na época em que eu adoeci, tive que colocar 2 pontes de safena, né, e me afastar do rádio, mas foram 57 anos, como diz o Matuto, de rabicho acochado. E depois de 57 anos na nossa co-irmã, Rádio Educadora do Cariri, Vicelmo, como é que você se sente diante desse novo desafio, que é estar em uma rádio também aqui na cidade do Crato, que é a Rádio Sons 1 FM? Toda mudança, né, provoca uma certa reação, um certo medo. 57 anos numa emissora é um vínculo muito forte. Sim. Vínculo não somente com a emissora, mas principalmente com os amigos, com os colegas, com a equipe, né, que sempre trabalhou conosco lá dos 57 anos. A gente termina fazendo grandes amigos. Então, eu lamento, de um certo modo, me afastar. Falei me afastar um pouco desses amigos, porque eles continuam dentro do meu coração. Agora, com relação a este desafio, a gente vive um processo de mudança. O remédio que o médico prescreve hoje já foi mudado no dia seguinte, né? O televisor que você compra hoje já tem um modelo novo no outro dia. Então, tudo isso a gente tem que se habituar, se acostumar, principalmente no meio jornalístico e também da radiodifusão, porque as mudanças são muito urgentes, né? E muito necessárias. Com certeza. Lembrar para os nossos ouvintes que nós estamos ao vivo também com imagens, viu, Vicelmo? O pessoal está lá assistindo pelo nosso canal do YouTube, Sons 1 FM 106.5, e também no nosso Instagram, @Rádio Sons 1 FM, estamos ao vivo por lá, no Facebook também, Sons 1 FM 106.5. Para você que está nos ouvindo, quer ver o Vicelmo, quer matar a saudade, vai lá, acessa e confere as imagens. Marco Silva, deixa eu te convidar também para esse primeiro momento, primeiro bloco aqui do Jornal Grande Cariri, para que você também possa interagir com o Antônio Vicelmo. Opa, boa tarde, Aloysio Bilar, boa tarde, Vinícius Santos, demais companheiros que integram o Jornal Grande Cariri aqui na Sons 1 Sat 106,5, a direção da emissora e aos nossos ouvintes, né, desejar aí uma quinta-feira abençoada e produtiva para todo mundo. Para mim é uma honra continuar dividindo aqui o microfone, compartilhando o microfone aqui da Sons 1 com o Antônio Vicelmo. Pra gente, você sabe que nós que estamos no rádio, entramos no rádio há 30 anos, Vicelmo, como Heron Aquino e outros mais, foram sempre assim referências pra gente, né? A gente cresceu ouvindo o Antônio Vicelmo. E minha mãe, por exemplo, ela está assim num momento muito ansiosa, aguardando a estreia do Vicelmo aqui na Sons 1 Sat. E interessante o quanto esse período, Vicelmo, ela ficou vários dias aguardando o seu jornal na nossa co-irmã, ouvindo a missa e aguardando o seu jornal. Demorou muito para ela se acostumar com a sua ausência, como outras pessoas também demoraram. Mas que bom que você vai voltar ao rádio aqui na Sons 1 Sat, seja bem-vindo. Eu gostaria de te perguntar, Vicelmo, além da essência sua, que você vai manter, evidentemente, a forma como você apresenta, que lhe é peculiar, e foi com isso que você construiu essa sua audiência enorme, essa credibilidade que você tem em todo o Cariri. Mas o que mais o ouvinte do jornal A Hora da Notícia pode esperar a partir de segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã,
aqui no seu novo prefixo, sua nova casa, a Rádio São José. Primeiramente, Marcos, eu gostaria de agradecer pelo convite e também de lembrar que você foi um dos grandes valores, inclusive citado por mim lá na Rádio Educadora, na área esportiva. Um grande narrador de futebol e um grande colega. Com relação à eventual mudança que pode haver dentro do noticiário, mudam as vinhetas, mas o apresentador é o mesmo. As notícias, pelo menos em termos do ritmo de notícia, é o mesmo. E o que muda, porque eu acho que o que muda no noticiário é o dia a dia da notícia. Você não muda nada. O que muda é você apresentar uma notícia nova, sempre acompanhando o que está acontecendo, principalmente na região onde a emissora está instalada, e você está sempre renovando, né? Pincel, as pessoas ficaram felizes. Hoje pela manhã eu encontrei algumas pessoas, porque você esteve aqui, Aloysio, e gravou aqui um áudio e disse, olha, no final você diz, e o dia da besteira no sábado vai ter também. Aí hoje o pessoal dizendo, ei rapaz, vai ter o dia, ele vai completo, não vai pela metade não. Que bom, né, Vicel? O dia da besteira ficou... É bem interessante aquela sua conversa natural, a sua criatividade. Eu parei para ouvir, ultimamente vinha ouvindo muito no sábado, a criatividade sua, espontaneamente você faz aqueles 15, 20 minutos, às vezes meia hora, a gente se deleita com aquela conversa sua e relaxa, né, no final de semana, no sábado. Que bom que vai ter também aqui na Som Zoom, né? No sábado, que bacana. Pois é, o Dia da Besteira, ele nasceu de uma noticidade estimulada pelos próprios ouvintes. Primeiro, eu cheguei à conclusão de que o ouvinte não estava mais suportando aquele noticiário policial, político, que acontece no dia a dia, né? E eu queria reservar o sábado para fazer um noticiário mais descontraído. E outra coisa que me chamou a atenção, e eu acho que isso é muito importante, é que como eu fui sempre uma pessoa muito espontânea dentro do noticiário, eu às vezes estava lendo uma notícia e contava uma piada no meio da notícia, ou dizia qualquer coisa interessante que chamava a atenção do ouvinte, né? E quando eu terminava o noticiário, que eu tinha dado tantas notícias importantes, as pessoas só falavam sobre aquela besteira que eu disse. Então eu senti essa necessidade de criar o Dia da Besteira, né? Porque é um objetivo de descontrair e de atender ao ouvinte assim, de uma forma mais espontânea. Porque eu acho que o Dia da Besteira, desculpa aí a rouquidão, é porque eu não me dou com ar-condicionado, mas o dia da Besteira, ele, primeiro, é preciso explicar para o ouvinte isso aí, né? Eu sabia que muita pessoa dizia, não, mas isso aí é besteira demais. Aí, antes que eles fizessem essa crítica, eu assumi que era besteira mesmo. Eu estava ali, era para dizer besteira, não era para fazer apologia de nada, não. Ô, Vicelmo, a Fátima ligou aqui pra gente, ela mora lá no Alto da Penha, e disse que estava sentindo falta até da tossida no ar. Pois é, eu ia tossindo aqui. Tem mais mensagem, viu? Francisco Nascimento, boa tarde, muito alegre com esse retorno do Vicelmo. Aqui no Mutirão do Crato, Vicelmo foi sempre um apoio de todas as nossas conquistas na comunidade. Francisco Nascimento mandando essa mensagem. Pois é, mas nós vamos ter aqui também na São Zonsat, né? Pronto. Todo aquele apoio, toda aquela vocação que a gente tem de ajudar as pessoas, de abrir espaço para todas as entidades de classe, principalmente
os sindicatos rurais, as associações comunitárias e o povo simples, né? Aqueles que aparentemente não têm história, mas que na verdade são pessoas humanas e que merecem a nossa consideração. Vicente, tem um fã seu também aqui chamado Igor Alexandre. Ele mora aqui em Crato, lá na Vila Alta, e ele tá aí ansioso pela sua volta. Interessante, ele é bem jovem, ele é mais ou menos assim, na minha faixa etária, tem 20 e poucos anos, mas diz que se não ouvir o Vicente de manhã, o dia dele não é a mesma coisa, para você ver como se renovam as gerações, né? Vão chegando e acompanhando você, né, Vicente? Às vezes eu me encontro aí com uma pessoa nova e diz assim: minha avó sempre ouvia você, minha mãe sempre ouvia você. E eu digo: rapaz, não quero saber de sua avó nem de sua mãe, não. Eu quero saber se você está me escutando. Então, essa nova geração, aí é preciso que a gente fale uma outra linguagem. Eu não vou, por exemplo, eu acho que o locutor, ele é feito palhaço, né? Ri, enquanto dentro do peito o coração soluça. E com relação ainda a essa interpretação, eu acho o seguinte: é que a gente tem uma vida muito artificial, porque a gente, por uma necessidade funcional, é obrigado a acompanhar todos os acontecimentos, né? Tudo o que acontece na política, na sociedade, por essa necessidade funcional, nós somos obrigados a acompanhar. E voltamos para casa e a realidade é outra. O remédio para o filho doente, né? Às vezes falta até o almoço necessário. Então, todas essas dificuldades que a gente passa e que sofre, não sofre sozinho, porque a família sempre está conosco. Graças a Deus, eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa, quando eu falo empresa, a Televisão Verdes Mares, que me deu todo o apoio, toda a cobertura financeira para eu viver com uma certa independência. Mas eu me preocupo mais com os colegas, né, que ganham pouco e que têm seus problemas para resolver em suas casas. E muitas vezes tanta gente fala, né? Deixa eu aproveitar para trazer mais algumas mensagens. A audiência tá boa, viu, Vicente? O pessoal tá ligando aqui. O Rui Maia, lá do Monte Alegre, disse que não vê a hora da estreia. O Adriano Ferreira também mandou mensagem pra gente. Diz: cresci ouvindo Vicelmo. Theo Corretor: Vicelmo tem que ser tombado como patrimônio do Cariri. Vicelmo é nosso. Tem mais mensagem aqui. Boa tarde, Vicelmo, um grande radialista. Cresci ouvindo e hoje sentindo falta das besteiras do sábado. Ansiosa pela volta dele, Nathaniele da Vila São Francisco. Olha aí o pessoal te ouvindo, viu, Vicelmo? Já aguardando sua estreia. O pessoal tá ansioso, viu? Pois é, eu acho que isso aumenta a responsabilidade da gente, né? Porque é um compromisso que a gente assume com todos os nossos ouvintes, né? Que se habituaram a ouvir essas tolices, essas besteiras do sábado. Vicel, mais além do noticiário, além das besteiras do sábado, a gente vai ter também a volta de um programa muito tradicional no nosso rádio, que é o Poetas do Meu Sertão. Fala também essa novidade para o nosso ouvinte. Doutor, então outro dia, basta-me se precisar, um criado às suas ordens na Serra do Jatobá. Os almoços tem galinha, tem coalhada para jantar, água cheirosa de tanque para adormecer se banhar, tem da fonte milagrosa, água fria na quartinha, para adormecer se deitar uma rede bem arvinha, mas leve também sua mulher, porque lá só tem a minha. Esse programa tem uma história. Foi criado pelo Eloy Teles de Moraes, né? Grande Eloy Teles, com quem eu tive o privilégio de dividir a mesma sala com ele. E quando o Eloy adoeceu, ele disse para mim, Vicelmo, por que você não assume esse programa? Eu disse: Eloy, eu não tenho jeito para esse tipo de programa não, porque você tem uma voz assim
tão brejeira, né? Tão natural. E eu sou uma coisa assim mais teatral, não vai dar, não dá certo não. E naquela oportunidade eu procurei algumas pessoas, eu queria uma pessoa, um matuto mesmo, né? Para apresentar esse programa com aquela voz de matuto, porque o programa é direcionado principalmente para a zona rural. Mas encontrei até algumas pessoas, mas havia sempre aquela impossibilidade de abrir o microfone para essas pessoas, porque o sindicato estava sempre, e eu acho que o sindicato está correto nisso, não estou fazendo nenhuma crítica, mas porque havia uma fiscalização muito grande para você contratar uma pessoa que não era radialista, que não tinha o curso de radialista. Então, diante disso, eu fui obrigado, obrigado por mim mesmo, né? Eu fui obrigado a assumir esse programa. Sim, o Elo ainda disse assim, mas Vicente, esse programa só presta para ser feito por uma pessoa que gosta de poesia. E você gosta. E faça algumas poesias, por exemplo, só essa daqui, bem curtinha. Você conhece Maria, morena cor de canela, que todo santo dia passa aqui nesta janela? Eita, morena medonha, bicha véia sem vergonha, não tá vendo o jeito dela? Se eu fosse algum dia um juiz, um promotor, mandava prender Maria por atentado ao pudor. E passava 3 semanas, só eu, Maria e uma cama, bem longe dos falador. Então, essa poesia é minha. Então, quando o Eloy disse isso, eu criei coragem, assumi o programa, né? Depois, na direção lá da outra emissora, colocou uma missa no lugar do programa, não teve mais espaço. E agora eu estou voltando. 5h30, né? 5h30. 5h30. Meu pai é fã, viu, Vicelmo? Ele tá só esperando pelo programa das poesias. Ele sabe a maioria. Pois viu? é. Ele conta, vez por outra ele tá contando lá em casa. Aquilo ali é a valorização dos poetas regionais, da Academia dos Cordelistas, do Crato, né? E também dos grandes poetas como Pompílio Diniz, o Zé da Luz, o Zé Laurentino e outros mais que fazem parte dessa prealde de poetas do todo o Brasil. Mônica Xenofonte dizendo: não vejo a hora de chegar o sábado para ouvir as besteiras do grande Vicelmo. Aqui é Luiz Monteiro, né? Isso. Luiz Monteiro, parabeniza a Sonzum por trazer o Vicelmo de volta ao ar, não vejo a hora de chegar dia 6. A Ana Lúcia, cresci ouvindo Vicelmo, acordar cedinho pra ouvir ele de novo, tava com saudade. Teve mais mensagem aqui no WhatsApp também. Boa tarde, Vicelmo, boa tarde a todos que fazem a Sonzum. Escutava o jornal todo dia desde os meus 4 anos e já vou fazer 30. Senti muita falta, mas que bom que você vai fazer parte da minha rádio preferida. Aí, Vicelmo. Tem a turma jovem, Vicelmo. A Graça também, muito. Boa tarde aqui, um abraço pra Vicelmo. É o carinho do povo, né, Marcos? É verdade, verdade. Ele falando aí sobre a poesia, eu me lembro bem que seu Eloy é igual a Vicelmo, dentro do contexto do Crato do Cariri, a importância deles, né, para as pessoas ao acordar. Eloy com as poesias e Vicelmo com as notícias. Eles dois estão, assim, de uma importância nesse aspecto. Aí eu me lembro que o seu Eloy tinha uns absurdos de Zé Limeira, né? Eu gostava daquelas poesias de pé quebrado, aquelas que não rimam, né? No final, ela não achava interessante aquelas coisas, bem engraçadas. Que bom que está de volta, porque na verdade é isso, Aloysio. O Vicelmo, o Eloy, que já partiu para uma outra dimensão, e o Heron também em relação ao esporte. Heron era um locutor completo. Heron era apresentador de eventos, disc jockey, narrador esportivo, comentarista, noticiarista.
Tudo, tudo, tudo. A voz de Heron é impressionante. Locutor comercial, aí nem se fala. Mas ele se notabilizou muito pelo esporte. Então, quando eu comecei a me interessar, achei bonita demais a profissão. Eloy, poesia, né? Vicelmo, notícia, Heron, esporte. E o pessoal da Rádio Araripe também, que sempre teve o Chico Alexandre, o Mazinho, músicas de saudades, o Berto Cabral. Buba, né? Seu Buba, que faleceu recentemente. O Berto Cabral, que é um ícone. É outro ícone também. Porque, na verdade, é essa. Vicelmo, ele já transpôs a questão do rádio. A importância de Antônio Vicelmo para a cidade do Crato, para o Cariri, e principalmente para o Crato, já não é mais só o rádio. O rádio é apenas o veículo, né, que leva a voz. Que transporta, mas a importância de Vicelmo para o Crato hoje é demais, tanto que a gente, esses dias todos, por onde a gente anda, é só que o povo pergunta, sentindo falta. Eu ouvi, inclusive, eu vou até colocar aqui, Aloysio, no programa da Coirmã, lá da educadora, no programa do seu Zezé, duas pessoas ligaram e falaram, olha, e ele vai estrear aí disse, na São Zussati. Aí o seu Zezé disse, eu não dá tempo de cortar não, eu não vou cortar não, deixa o povo falar. É isso, serve Selma e a gente vai voltar a se deleitar bastante com as informações e com o jeito peculiar dele. A gente às vezes tem uma mania de querer mudar as pessoas, de querer que até mesmo no aspecto profissional. E não é bem assim. Ele tem o jeito dele, é muito bom. E foi esse jeito do Vicelmo que cativou as pessoas, que fez essa audiência. Que bom ter isso aqui na Rádio São Zussati, Vicelmo. Você está muito feliz em voltar a fazer o que você gosta. E a rádio ganha muito também, o rádio ouvinte, com a sua volta ao radiojornalismo, com certeza. Tudo isso porque nós somos lá de nós. Aí lá de nós. João do Cariri, Vicelmo, o único homem que falou com lobisomem. Aí, Vicelmo. Ah, foi. A sua fama... Às vezes as pessoas... Porque eu fui, sobretudo, jornalista do Diário do Nordeste, né? Escrevi muito. E o lobisomem faz parte da minha memória de criança. A gente tinha muito medo do lobisomem, um tal de Vicente Finim, que aparecia por aqui, e todo menino da minha geração tinha medo. A gente estava brincando, às vezes, jogando futebol ali, naqueles campos ali de várzea, e alguém dizia... Aparecia um porco, um jumento, uma cabra, que diziam que ele se virava em animal, né? E um dos meninos dizia, rapaz, eu estou achando que esse porco ali, que não... Cidade pequena, todo mundo conhece até os porcos, né? De quem é, o jumento, de quem é. Disse, tá vendo aquele jumento ali? Eu acho que ele não é daqui da nossa paróquia, não. Eu acho que ele ali é Vicente Finim. Não ficava um menino, todos iam dormir cedo por conta do medo aí no lobisomem. Mas quando foi um dia, eu encontrei com o Henrique Teles aqui no Crato, né? E ele disse, Vicelmo, tu se lembra de Vicente Finim? Ah, Maria, eu tinha medo demais de Vicente Finim. Ele disse, tu sabe que ele existe? Eu disse, como, rapaz? Ele mora lá no sítio Cabeceiras, ali em Barbalha. Tu quer fazer uma entrevista com ele? Eu disse na hora. Ele disse, não, mas lá o acesso é muito difícil, não vai carro. Nós fomos de moto. E realmente fizemos a entrevista com ele e teve uma repercussão muito boa. E quando as pessoas perguntam, né, qual foi a melhor entrevista que você fez? Foi com o Vicente Finim. Disse, e você não foi a Roma para fazer aí a cobertura aí da reabilitação do Padre Cícero? Sim, mas para mim, Vicente Finim foi a mais importante. Eu ouvi a entrevista que Vicelmo fez para o Diário e colocou na rádio, também na Coirmã Educadora. Eu também, Vicelmo, eu também tinha muito receio, muito medo. E quando você anunciou a entrevista, eu fiquei muito curioso. E eu me lembro que quando você perguntou a ele sobre a fama, Aloysio, ele contou, e eu me lembro muito bem que ele disse, não é verdade, mas é porque eu sempre fui um homem muito corajoso,
Eu sempre andava nos sambas, tarde da noite, gostava de andar por aí, ir para os sambas, namorar, jogar, e voltava tarde da noite para casa. Ele falou basicamente isso. E as pessoas se assustavam. Não tinha energia, né? Ele dizendo, não tinha nada. E aquele homem, na noite, na madrugada, e as pessoas viam e começaram a criar essa história, né? Ele até disse, até hoje tem algumas crianças, alguns pais que às vezes temem os meninos, mas não é. Muito legal aquela entrevista sua. Eu acho que você deu uma contribuição para a história imaterial da região do Cariri muito grande, porque Vicente Fininho faz parte do folclore da região. Quantas pessoas, olha, as pessoas têm medo de Drácula, por exemplo, que é uma história internacional. Nós temos aqui no Cariri nossos próprios medos, nossos heróis e também essas pessoas, Vicelmo, que traziam medo, como Miguel Vira-Bicho e outros mais pra gente, né? Caipora, né? O pai da mata. Sim, com certeza. Mitos aí. São mitos, né? Que fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Uma vez, eu conversando com um filho de Violeta Reis, ele é francês, ele nasceu na França e mora na França, mas veio aqui fazer uma pesquisa sobre esses mitos que existem aqui na região do Cariri. E eu caminhava, eu ia no carro com ele, para Lagoa Encantada, porque diziam que lá, segundo o pessoal comentava, tinha uma mulher que virava cobra, uma cobra que virava mulher, as duas coisas. E eu olhei para a cara dele assim e disse, rapaz, como é que tu veio da França para fazer uma notícia, uma mentira dessa? Ele disse, não, não é mentira, não. O problema é o seguinte, isso aí é a história que os intelectuais não contam. É a história do povo, que o povo conta. Então, mostra a mentalidade do povo. É claro que não existe o lobisomem. E eu sabia que não existia o lobisomem. O lobisomem é fruto de uma época, você falou muito bem aí, de falta de energia. E como disse o Vicente Fininho, faltou você dizer, eu era namorador. Ele saía de noite atrás de mulheres e vestia uma capa para não ser reconhecido e os cachorros andavam atrás e era o lobisomem. Mas é por aí. Como também eu fui entrevistar um cara que brigou com a caipora lá na Serra do Quicucá. Um cara que brigou com a caipora. E quando eu cheguei lá, eu fiz a matéria, o cara disse, eu perguntei, você brigou com a caipora? Disse, briguei. Eu mandei a matéria para o jornal e o jornal disse, Vicente, mas faz o seguinte, cara, vê se tu escuta aí um antropólogo, um sociólogo, porque esse negócio aí, jogar essa matéria aí, está dando a entender que você acredita na caipora. Aí eu procurei um sociólogo, foi o professor Eugênio Dantas, que vai ser continuar como colaborador aqui do meu noticiário, viu? Os comentários, né, Vicente? Comentário, né? Aí eu falei com o Eugênio, e Eugênio foi e disse, olha, Vicente, é o seguinte, ele não está mentindo, não. Ele viu a caipora. Eu digo, mas como? A gente nasce e cresce ouvindo essas histórias. A criança do nosso tempo ouviu muito essas histórias de lobisomem, de caipora, de pai da mata, isso e aquilo. Então, um cara desse, que mora lá na Serra do Quicucá e que vive da caça, porque ele tinha uma espingarda e vivia realmente da caça, com todo aquilo na cabeça dele de que ali tem caipora, de que precisa levar fumo para caipora. Tem toda... É verdade. Essas informações... Fica no inconsciente das pessoas, fica né, no inconsciente da pessoa. Então, qualquer coisa que se mexe ali dentro do mato, para ele é uma caipora. O vento que dá, que ele diz que a caipora tem uma subiu, aquilo ali é o vento. Então eu digo, mas ele disse que brigou com a caipora. Sim.
Voltando aí à história de Vicente Fini, só para você se situar dentro dessa história aí. Uma vez ele me contou, Vicente Fini, ele me disse que um pessoal encontrou com o pessoal, quando o pessoal desconfiou que era Vicente Fini, todo mundo saiu correndo, né? E um cara pulou uma cerca de arame e se enganchou na cerca de arame e ficou todo cortado de arame aqui, né? E no outro dia, Vicente Fini, que trabalhava no Engenho de Rapadura, lá na Arajara, ele, conversando com as pessoas, porque ele alimentava essa história de virar lobisomem, né? Que viu o lobisomem. Aí os caras diziam, rapaz, o lobisomem ontem botou em muita gente aí. E Vicente Fini dizia, foi. Como foi? Ah, rapaz, foi ali, tal, coisa e tal. Aí. Eu disse, eu briguei com ele, o cara disse. Brigou com ele, com o lobisomem? Disse, briguei. Como? Disse, aí mostrou, abriu a camisa e disse, só aqui, as unhas dele, ó. Mas ele tinha brigado, era com a cerca de arame, né? Mas na cabeça dele, que coisa. Era o lobisomem, a mesma coisa acontece com a caipora. As lendas urbanas. É isso que fez o jornal Divisão e faz, né? Fez, construiu e vai continuar fazendo né? Por conta dessas coisas, né? Que, como ele disse, ao invés de se ater apenas às questões políticas e policiais, que tem também, com muita seriedade, como ele faz com muito cuidado, mas tem esse diferencial, né? Não, mas esse diferencial muito bacana aí. Mas é principalmente porque eu só sei fazer isso mesmo. Coisa que eu achei mais interessante foi a história do rapaz que foi conhecer Vicente pessoalmente e contou que achava que Vicente estava dentro do rádio mesmo. Foi. E que o pai deu um presente, um radinho a ele, e ele quebrou o rádio. Eu vou ver se Antônio Vicente. Hoje eu tiro ele daqui de dentro. Achei interessante demais. Eu estava me lembrando disso hoje, porque tem duas coisas que eu sempre sonhei em fazer e nunca fiz. A primeira delas foi fazer uma reportagem sobre caminhoneiros e acompanhar um caminhoneiro daqui para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, sei lá, para Goiás, e depois descrever a vida dele na estrada, né? E eu nunca fiz porque quando eu falava, o jornal dizia, não, mas você vai passar uma semana fazendo isso e tem muita matéria aí, não sei o quê. Eu também não gostaria de passar uma semana fora de casa, né? Aí quando foi agora, com essas minhas férias forçadas, eu digo, eu vou fazer essa reportagem. E fiz. Tu tem aí? Localiza aí. Aí fiz essa reportagem. Né? E perguntei um jornal lá de Fortaleza se eles se interessavam. Eu disse, interessa. O jornal é jornal Opinião, ele é um blog e é também jornal impresso, né? Do Roberto Moreira. Ah, sim. Aí ele foi e me pediu para fazer a reportagem. Não, pode fazer a reportagem. Eu, inclusive agora, quando terminar aqui, eu vou lá para Juazeiro para fazer fotos de Romeiro. Da Romaria lá, né? Eu dou um certo misticismo à reportagem, né? Falando desse relacionamento do Pau de Arara. Nessa reportagem eu conto a história da aviação Varese Alegrense, que transportou tanta gente aí para São Paulo, né? Eu conto a história de um gaúcho, e que a mulher dele é caminhoneira também, que eu entrevistei. Inclusive, um dos filhos dele foi gerado dentro da cabine do caminhão. Então, toda essa história é contada assim com muito detalhe e está tendo uma grande repercussão lá no jornal, que escreveu o seguinte. Lê aí, Marco, que eu estou sem óculos aqui, mas você pode ler. Você pode ler o que é que o jornal está dizendo aí. Olha, o Ceará está no contexto de lugar privilegiado. Minha vista também está ruim, eu vou passar para Luiz e o Lei, viu, isso? É o óculos, cadê o óculos? Cadê o óculos? E aí, da Luiz? É a mão que está ficando curta. É, também. Quem somos, né?
Não é essa parte não. O projeto... Pode ser qualquer uma dessas partes. Que Antônio Viscelmo, reunião, materiais e fitas... Reuniu. É porque tá errado. Reuniu materiais e fitas antigas, informações diversas. Foi para a estrada, passeou pela história, pelos contos e causos. Nesse projeto especial em parceria com Opinião CE, o jornalista escreve sobre o amor que nasceu dentro da cabine de uma carreta, sobre as assombrações e assaltos enfrentados nas rodovias. Tem ainda a comovente e poética relação entre a criança e o brinquedo favorito, o caminhãozinho, e a relação entre caminhão e fé. É esse transporte que carrega romeiros pelas estradas do Nordeste com destino a Juazeiro do Norte em busca das bênçãos do Padre Cícero. Os leitores internautas vão se emocionar percorrendo junto com Antônio Viscelmo as estradas numa boleia de caminhão. Pois é. Nossa, que coisa, rapaz. Eu até me emociono com essa história aí, porque eu não sabia da repercussão que ia ter, né? Mas, olha, a outra reportagem que eu gostaria de fazer e não fiz, mas já estou fazendo, Está no caminho. É sobre o rádio. Os 100 anos do rádio, que a gente comemorou no ano passado. Mas eu não tinha onde escrever, porque não vou escrever para a rádio, não adiantava, porque se tornaria muito longo. Só para você ter uma ideia, essa reportagem dos caminhoneiros são 22 páginas que eu escrevi, né? E essa do rádio também tem que ser uma história, mas eu vou falar mais sobre o rádio regional. Você falou bem aí desse cidadão que quebrou um rádio para saber se era eu que estava ali dentro mesmo, né? Ele e o filho dele e o irmão dele, né? Inclusive os dois levaram a surra do pai porque quebraram o rádio, né? Para saber o que. Eles chegaram a quebrar não somente o rádio, mas até abrir as pilhas para saber se. Verdade. Tava lá dentro, hein? E depois de adulto, ele foi lá no estúdio, conheceu o Viscelmo e contou a história que fez isso. Interessante demais, Viscelmo, aquilo ali. Viscelmo, tem muita história para contar. Tem aqui a Ana Paula Carvalho querendo que você fale Era Só, que é uma marca do jornal. O Felipe Correia disse até tinha a história de João de Selma também lá na Serra, né? Muita história. Mas vamos deixar para segunda, né? Vamos criar expectativa. Viscelmo, eu quero agradecer pela tua participação aqui no Jornal Grande Cariri. Desejar que seja um sucesso, na verdade já é, né? Mas que você tenha muito êxito nesse retorno ao rádio. E aqui na São Zoom, dizer que é uma honra trabalhar ao seu lado. Tive essa oportunidade na Rádio Educadora, mas por alguns dias apenas. Na Expocrato de 2018, quando na oportunidade fazia algumas reportagens, e agora divido aqui com você esse microfone da São Zoom FM. Seja bem-vindo. Pois é, eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite e por essa participação. Eu sei da importância do noticiário de vocês, e atendendo aí ao pedido aí da ouvinte, eu digo, e era só. Muito bem, este é Antônio Viscelmo, que estreia aqui na programação da São Zoom na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, 5h30 da manhã, com Poetas do Meu Sertão, e às 6 horas, a Hora da Notícia. E nós estaremos por aqui, Marcos Silva, também acompanhando essa estreia do Antônio Viscelmo.